dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial CristoCast. Se você está aí pela primeira vez, eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal. Obrigada pela sua presença, mas eu já te convido para se inscrever se você ainda não está inscrito, já deixar um like, porque eu sei que você vai gostar dessa conversa, e compartilha para os seus amigos, para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, especialmente para aquelas que você sabe que estão precisando que o Espírito Santo alcance. Manda para ela esse link do nosso episódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje, e com um convidado muito, muito especial, que é o Marcos Vinícius, que começa dando um recado para aquela câmera. Então, André, é uma alegria muito grande. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo convite. Imagina. Fico muito feliz de sentar aqui nesse lugar onde tantos testemunhos já foram dados, né? Amém. E fico feliz e quero convidar, né? Meus familiares, meus amigos, meus irmãos da Paróquia São Geraldo Magela, da Comunidade Católica Semente do Verbo, todos que conhecem a minha história, que compartilhem, né, esse conteúdo, esse vídeo, se inscrevam no canal CristoCast e divulguem, porque eu digo que a gente às vezes investe tanto tempo consumindo coisas que não nos edificam. E um programa como esse, André, que dá testemunho de conversão, né, de encontros com Deus, precisa ser mais divulgado. Então, Amém. quero convidar você a escutar um pouco da nossa história, da minha partilha, da minha história de conversão, desse meu encontro com Deus, né? E que tudo que a gente converse aqui seja verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Amém. E tudo para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. E você sabe que realmente isso é uma das coisas que mais me dá mais vontade de fazer. Quando eu ainda estava amadurecendo a ideia do programa, eu conversei com o Padre Tiago, lá da Semente do Verbo, e ele falou para mim assim: minha filha, tem muitos profissionais para as coisas do mundo e poucos bons profissionais para as coisas de Deus. Então, me incentivou, essa fala dele me incentivou muito a fazer o CristoCast. Eu que sempre estive nos bastidores, tinha muita vergonha de estar na frente das câmeras, eu digo só Deus para me colocar na frente das câmeras, e aceitar essa missão linda que Deus me deu, que acima de tudo me faz conhecer pessoas com testemunhos maravilhosos, assim. Eu sou muito evangelizada aqui no programa, e eu fico feliz quando você aí do outro lado entra em contato com a gente e fala: caramba, aquele pedaço da conversa fez todo sentido na minha vida. Então, muito obrigada por estar aqui compartilhando, viu? Obrigado também. E então, é bom lembrar também que o Marcos Vinícius foi recomendação da Conceição, que esteve aqui com a gente também. Assistam também o programa dela. Foi lindíssimo. E obrigada, viu, Conceição? Deu certo do Marcos estar aqui. Eu queria começar conhecendo a tua história. Você era de família cristã? Como foi o início? Você era praticante? Porque hoje você é membro de Aliança, não é isso? Isso. Hoje eu sou membro de Aliança da Comunidade Católica Semente do Verbo e também faço parte, né, da Paróquia São Geraldo Magela, aqui no Marex, aqui pertinho. Isso. Né? Sou paroquiano e também desempenho algumas atividades pastorais na paróquia. E como foi o início, quando você era criança? Sua família era cristã? Então, eu nasci em berço católico, né? Meus avós paternos portugueses, então já traziam, né, o catolicismo no sangue. A minha avó materna era uma pessoa muito, muito temente a Deus, muito piedosa, muito religiosa mesmo, de rezar o terço, de fazer parte do apostolado da oração, né, da paróquia. Então, assim, eu cresci num berço católico, ia à missa, meus pais também participavam de encontro de casais com Cristo, né? Nos levavam, quando crianças, para a missa. Até a adolescência a gente ia, muitas vezes meio que obrigado, né, quando criança. Mas assim, André, eu costumo dizer que uma criança, um jovem,
ele recebe três tipos de educação, né? A educação da escola, né? A educação acadêmica, a educação familiar, os valores, né? Os princípios, as virtudes, e a educação da igreja, né? Na catequese, na primeira Eucaristia. Eu digo que esse tripé, se não for bem feito, tem uma quarta educação aí que macula tudo, né? Que é a educação do mundo. O mundo vem e nos mal educa. Então, assim, meus pais são pessoas maravilhosas, são vivos até hoje, Amém, graças a Deus. Me deram a educação que eu tenho hoje, a virtude, os princípios. Me apresentaram a Deus, fiz primeira Eucaristia, fui batizado, todos os sacramentos iniciais, mas chegou um momento que a educação do mundo acabou falando mais alto. Né? Por isso que eu digo assim para os pais, é muito importante que os pais eduquem os filhos dentro de casa. Mesmo que receba a educação da escola, receba a educação da igreja, mas a educação dentro de casa não pode ficar brecha, porque senão o mundo vem e ensina. Isso. Então, vou dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo, em relação à afetividade e sexualidade. O mundo que me ensinou, e me ensinou tudo errado, tudo deturpado. E olha que nós estamos falando da década de 80, em que o acesso, por exemplo, à pornografia era muito restrito, mas o mundo me ensinou. E aí eu acabei crescendo um jovem, um adulto, né, ensinado muita coisa pelo mundo. Então, o berço católico chegou um momento que não fez mais sentido. Eu me considerava católico, mas não frequentava, não conhecia a doutrina. Não, e a missa, quando era missa de ação de graças, uns 15 anos, um batizado, um casamento, mas não frequentava. E não conhecia a igreja, não conhecia a Bíblia, não conhecia as Sagradas Escrituras, não conhecia os mandamentos. Então, como é que eu ia amar? Como é que eu ia valorizar o que eu não conhecia, né? Isso. Então, eu acabei crescendo, depois casei, descasei, casei de novo, descasei de novo. E eu estou hoje com 53 anos de idade, né? Vou fazer 54 anos de idade. Eu digo que são 54 anos de idade, mas só 12 anos de vida, porque os outros 42 foram nas trevas. Entendi. Mas você tem essa lembrança, assim, porque o adolescente, por si só, já é um bichinho questionador. Né? Eu fui uma adolescente questionadora. Acho que não o suficiente para me tirar da igreja. Até porque eu sempre fui muito curiosa também. Então, eu usava os meus questionamentos para ir me aprofundar. Ainda sou assim. Mas é bem mais comum de que o adolescente questiona a igreja, e questiona o padre, e questiona, enfim, as pessoas que estão na igreja. E isso serve de argumento para que ele se afaste. É verdade. Você tem alguma lembrança? Foi nesse sentido? Não, eu nunca tive nenhum trauma assim com a igreja, alguma decepção. Não, pelo contrário, eu achava bonito. Eu via a devoção da minha avó, né, dos meus pais, participar de encontro de casais e tudo. Mas aquilo não despertou. A semente caiu à beira do caminho. Entendi. O inimigo veio e... Então, assim, não teve nenhum episódio que eu me lembre de decepção. É porque as distrações mundanas tomaram conta da minha alma. Sim, né? Os vícios, a vida de pecado. E aí eu me envolvi desde jovem com música também. Né? E acabei como diz assim, me afundando no atoleiro, que eu digo que o atoleiro, quando é que nem o carro, né? Quando está no atoleiro, quanto mais você tenta sair, mais o pneu vai afundando, né? E aí eu fui crescendo dessa forma, longe de Deus, totalmente alheio às coisas da igreja. Né? Você sabe, assim, eu penso que o mundo é muito fácil dele capturar a gente, porque ele vai pela distração, né? A gente vai deixando para lá, assim, depois eu vou para a missa, depois eu faço tal coisa. E essa educação do mundo, é curioso, eu costumo comparar com aquela matéria que você gosta mais, né? Por exemplo,
Eu sou da área de humanos, sou formado na área de humanos, então eu sempre fui muito bom em história, geografia, né? Mas eu era péssimo em matemática, química, física, Eu também. até hoje. Então, assim, a educação do mundo é como aquela matéria fácil que você domina, né? Porque tudo é permissivo, tudo é relativismo. Não tem problema fazer um pouquinho, beber um pouquinho, ou, enfim, as coisas, né, erradas que o mundo nos oferece. Já a educação da igreja, a educação familiar bem feita, é como aquela matéria difícil, né, que você tem dificuldade. Trazendo também um pouco para as Sagradas Escrituras, é a porta estreita. Sim. Né? A porta estreita é mais difícil de entrar. A porta larga do pecado, do mundo, está escancarada, né, para todos. Então, é como você falou, é muito mais atrativo para um jovem estar nas festas, né, no mundo, do que na igreja. É porque as coisas do mundo não dá trabalho, né? Você está na festa, não dá trabalho. Você está ali bebendo, não dá trabalho. É tudo mais fácil, né? É tudo muito mais fácil, é tudo muito mais acessível. E dá trabalho você trabalhar os seus valores, os seus princípios, especialmente permanecer na palavra, cumprir os mandamentos, os sacramentos. Isso dá trabalho, difícil, né? Especialmente quando a gente é jovem e não tem ainda não só o conhecimento, mas eu acredito que às vezes não teve o verdadeiro encontro com Jesus ainda. Não é verdade. Eu conto uma história muito engraçada que aconteceu comigo no Sírio, né, tem uns 5, 6 anos atrás. Eu fui servir na missa lá da catedral como ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, e eu deixava meu carro na Basílica, pegava um táxi ou um Uber para a catedral, né, servia lá na missa da madrugada e depois vinha acompanhando o Sírio. E eu não estava encontrando lugar para estacionar lá em Nazaré. Até que eu vi um estacionamento de uma boate que fica lá perto, e estava lá a placa R$10 de estacionamento. Eu falei, opa, vou estacionar aqui. Né? Aí eu fui entrando, aí o guarda, né, o vigilante falou, você vai aqui para a boate ou vai para o Sírio? Aí eu falei, eu vou para o Sírio. Aí ele falou, não, para o Sírio é R$40. Caramba! Aí eu brinquei assim, quer dizer que o pecado é R$10, para o céu é... é sempre assim. Mas é como a gente fala, é a coisa mais fácil, né? Então eu dei meia volta e disse, não, obrigado, não vou ficar não. E é difícil resistir, não é? Muito difícil. É difícil resistir. É o que eu digo, né? O mundo, nesses 42 anos de vida no mundo, me roubaram muita coisa, né? O mundo me roubou muita coisa. A minha dignidade, dois casamentos que não deram certo, né? Por conta dessa vida mundana longe de Deus. Né? Digo que meus 2 casamentos não acabaram por falta de amor. Um casamento, eu ouso dizer, André, que um casamento, um relacionamento não acaba por falta de amor. Porque o amor a gente conquista no dia a dia. O amor é uma decisão? Com certeza, é decisão diária, né? Posso dizer, hoje eu sou casado novamente, né? Hoje eu amo minha esposa muito mais do que eu amava quando eu conheci. Porque hoje a gente criou intimidade, a gente se conhece as qualidades, virtudes e defeitos. Então a gente se decide amar a cada dia. Então eu não admito quando o casal diz, porque acabou o amor. Um casamento não acaba por falta de amor, mas por falta de Deus acaba. Então, é como, acho que é São Mateus. No Evangelho de São Mateus fala do homem sensato e do homem insensato, né? O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha firme, que é Cristo. E o insensato constrói a sua casa sobre a areia. Então, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, a casa cai. O casamento é assim. Se você não construir na rocha firme, que é Deus, né, que é Cristo, seu casamento, no primeiro vendaval, tende a balançar e muitas vezes ir para ruínas, né? Tem uma outra palavra também que eu prego muito para casais, né? Que é de Eclesiastes 4:12, que fala sobre a corda tripla, o cordão de 3 dobras. É muito usado isso em casamentos. A palavra diz que um sozinho facilmente é derrotado. Um sozinho é derrotado. 2 ainda conseguem resistir. Mas a corda tripla não se rompe facilmente. Essa corda tripla é
o marido, a mulher e Deus no centro da relação, né? Isso. A corda tripla não se rompe facilmente. Meus 2 casamentos começaram errado, anteriores, né? Começaram errado, sem Deus, e a tendência foi não ter dado certo, porque eu estava no mundo, né? E eu vivia o mundo intensamente. Uhum. E como fazer, então, eu já estou antecipando tudo, minha cabeça está com 1 milhão de perguntas. Como fazer, então, para que essa corda tripla aconteça? Porque o que eu vejo muito, assim, do casal, estar com essa visão mais focada em Cristo e o outro não tanto. Como fazer esse equilíbrio? É necessário um discernimento, principalmente em relação à vocação, né? A vocação familiar é uma vocação criada, idealizada e criada por Deus. É Deus quem escolhe para nós. Eu digo que vocação nós não escolhemos, nós acolhemos, é diferente, né? Diferente da profissão. Profissão você escolhe. Isso. Mas a vocação que Deus tem para você, ou a vocação familiar, ou a vocação sacerdotal, a vocação consagrada, é Deus que escolhe e planta no teu coração. Mas você precisa se abrir e se preparar para isso. Né? Então, um casal, já entrando na questão de casais, né? Muito antes do meu encontro pessoal, porque primeiro eu tive um encontro pessoal com Deus que mudou a minha vida, e a partir daí eu discerni a vocação matrimonial, eu acolhi e me preparei para isso. Né? Um sacerdote, para receber o sacramento da ordem, ele se prepara no mínimo 8 anos. Estuda, se prepara, vida de oração, de renúncia, para receber o sacramento da ordem. Eu sempre pergunto para os maridos, né, que estão se preparando para cá, você está se preparando para receber o sacramento do matrimônio? Você está preparando o seu namoro está sendo um namoro sedimentado na palavra, na Eucaristia, na oração? Então, quando um casal precisa, para ter essa corda tripla, eu digo sempre que Deus não une pessoas, ele une os propósitos, né? Como dizem, quem une as pessoas é o mundo, né? O mundo une pela atração física, tudo, mas Deus une os propósitos. É necessário primeiro que os 2 queiram. Para que haja essa terceira pessoa que é Deus, os 2 precisam querer, senão vai ficar só 2 e aí a corda vai se romper, né? Com certeza. Então, vamos voltar na história, porque eu, na minha ansiedade, já antecipei demais, mas eu quero voltar lá no início. Como estava a tua vida e o que aconteceu para você sentir que chegou o momento da conversão realmente? Tá. Então, como te falei, eu fui casado a primeira vez por 7 anos. Eu casei na igreja, inclusive. Eu recebi o sacramento do matrimônio em 98. Eu estava de 27 para 28 anos. Mas depois eu dei entrada, nós passamos 5, 6 anos casados, depois a gente separou, e eu dei entrada depois, né, no processo de nulidade do matrimônio, no tribunal eclesiástico. Né? Não sei se você conhece essa... Sim, à luz da palavra de Deus, o matrimônio é indissolúvel. Né? Então, a igreja ela não anula um matrimônio, mas ela reconhece que por uma vicissitude, um vício, ele nasce nulo. Então, esse meu matrimônio foi reconhecidamente nulo pela igreja, o que me permitiu hoje receber o sacramento com a Jussara, que é a minha atual esposa. Então, foram tempos assim, eu era católico, como falei, preencher um cadastro, religião. Não praticante. Católico, pronto, era essa palavra, né? Católico não praticante. E aí, e a minha ex-esposa ainda era pior, porque assim, ela professava a fé católica, ia à missa, mas ela também frequentava outra doutrina, que era o espiritismo, e eu também muitas vezes ia com ela. Então havia ali uma disparidade de fé. Digo pior, não com crítica ao espiritismo, pelo contrário, mas digo assim, havia uma disparidade de fé, né? Sim. E nós acabamos que, enfim, não deu certo o matrimônio. Depois dessa primeira separação, Andréa, eu acabei voltando, quando adolescente, eu tinha como hobby a música, né? Então, tocava um violão, cantava, tive umas bandinhas ali no Marex e tudo, mas nunca fiz da minha profissão, né? Era um hobby.
Mas quando eu me separei a primeira vez, eu reencontrei amigos que seguiram a carreira artística, digamos assim, né? Se especializaram na música, se tocavam na noite de Belém. E eu comecei, imagina, estava com 33 já, para 34 anos, comecei a sair com eles, voltei a tocar, começamos a compor juntos e nós montamos uma banda. Né, que, na verdade, primeira apresentação já foi ali meados de 2005, foi quando eu casei novamente. Na verdade, o segundo casamento, como eu já tinha sido casado, então apenas a gente acabou depois casando no civil. E aí, André, eu digo que foi a minha grande pedra de tropeço, né? A banda, né, que eu fiz parte, eu fui fundador da banda, era o vocalista, cantava na banda. Começou como hobby e, de repente, eu já me vi fazendo shows de quinta a domingo, em barzinhos, boates, festas particulares, né? Chegou 2009, eu deixei o meu emprego, eu trabalhava numa multinacional, você ter uma ideia, na área comercial de uma multinacional, saí para me dedicar exclusivamente à banda e depois ainda montei um bar. Nossa. Né? Chamava-se Acordalice Bar Café, lá no Marizal. Então, assim, eu mergulhei nessa vida da noite, como empresário e músico da noite, e aí começaram as armadilhas, né? As armadilhas dos vícios, do pecado, as tentações da noite, que acabaram, como eu lhe falei ainda há pouco, roubando a minha dignidade, as coisas importantes para um homem, que é a família, os filhos. Nessas alturas, eu já tinha 3 filhas. Eu tinha uma filha do meu primeiro casamento e 2 desse segundo casamento. Mas, assim, era uma vida religiosa na cegueira, espiritual, perdão, uma vida espiritual na cegueira. Eu não enxergava o que eu fazia como pecado. Então, aquilo ali era normal, todo mundo fazia, então... Isso é uma pergunta que eu preciso fazer, né? Tem problema você ter essa vida espiritual e ter uma vida no mundo, por exemplo, tendo o bar, tendo a banda, tendo essa vivência que você tinha na época? Para o que Deus me chamou em seguida, eu não tinha como conciliar, porque Deus não me chamou apenas para uma conversão, Ele me chamou para uma vida missionária. Hoje eu me considero, apesar de ter uma vida secular, hoje eu sou membro de aliança da Semente do Verbo, né? E faço parte de uma paróquia. Então, assim, a diferença de um missionário, membro de vida, por exemplo, de uma nova comunidade, ele vive exclusivamente para a nova evangelização. Ele deixa a família, deixa o trabalho, quando solteiro, no caso, né? Deixa os pais e vai viver da evangelização. No meu caso, não. Eu tenho meu trabalho hoje, minha família, mas eu fui chamado a uma vida missionária aqui no mundo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho essa missão evangelizadora pela Semente do Verbo. Na Paróquia São Geraldo, eu sou ministro da Sagrada Comunhão Eucarística. Sou ministro das Exéquias, que é um ministério que acompanha famílias enlutadas. E esse ano eu iniciei a minha caminhada à vida diaconal. Que lindo. Então, eu tenho 5 anos aí de caminhada, de discernimento. Na verdade, é um primeiro ano chamado propedêutico, que é um ano de discernimento, de aprofundamento, e depois 4 anos de formação para confirmar a vocação diaconal. Alguns diáconos já vieram aqui e já explicaram bem, né, qual o papel de um diácono permanente na igreja. Então, para você ver que, para o que Deus me chamou, eu não teria como conciliar estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não tinha, Andréia. O meu chamado, o meu encontro com Deus, a gente já pode daqui a pouco começar a falar como foi mais ou menos como Jesus encontrava, né? Encontrou os irmãos lá, Pedro e André, depois João e Tiago, depois encontrou Levi, que se tornou Mateus, e eles deixavam tudo. Então, eu tive que deixar minhas redes e meu barco, minha coletoria de impostos, para seguir, porque houve esse chamado. Ei, deixa a banda, deixa o bar e me segue. E assim eu fiz. A gente estava até conversando antes de começar a gravar aqui, e rapidamente a gente trocou uma ideia,
E eu penso assim, óbvio, que Deus nos quer alegres. Só que você precisa ver em que lugar do mundo você vai colocar o seu pé, né? Porque pode ser que seja em lugares que vão destoar demais dos valores que a gente tem, os hábitos, né? O acesso a coisas que não vão realmente fazer bem para a sua vida. Aí você precisa ter discernimento para decidir, né? Abrir mão das coisas do mundo não quer dizer que você vai ser infeliz. Pelo contrário, eu considero a caminhada cristã muito, muito alegre, muito feliz, preenche muito a minha vida. É uma alegria que o mundo não conhece. Não conhece, né? E eu acho muito feliz, assim, graças a Deus. Tenho muita alegria mais nesse universo hoje em dia, né? E eu sempre, quando alguém me pergunta sobre isso, eu sempre falo assim, você precisa pedir sabedoria para Deus, para você conseguir discernir onde é o seu lugar. Porque eu conheço várias pessoas que são o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. E aí destoa demais, né? É um contra-testemunho, muitas vezes. É um contra-testemunho. Você não passa credibilidade, você não passa... Infelizmente, né? Porque enquanto cristãos a gente precisa dar o exemplo, dar o testemunho na nossa vida, mais do que nas nossas palavras. Não é isso? Sim. Mas então, aí você estava falando, né, do que estava acontecendo naquela época. Isso. Então, assim, eu nunca imaginei, sabe, André, que isso ia acontecer na minha vida, até porque, como eu já falei, eu não tinha vivência, eu não me lembro de rezar, eu não me lembro de abrir a palavra de Deus. A minha primeira Bíblia eu comprei essa aqui, inclusive, com 42 anos. Foi a primeira vez que eu tive acesso à palavra de Deus, né? Então, eu não imaginava que ia acontecer, mas teve a queda do cavalo, né? Sabe que Paulo, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco, isso não fala na Sagrada Escritura, mas os ícones mostram que ele estava provavelmente a cavalo, e ao ter esse encontro com Cristo ressuscitado, ele caiu do cavalo. Eu tive a minha queda do cavalo, que foi o meu segundo divórcio. A minha segunda separação foi muito traumática, porque eu não esperava, né? Apesar de, posso dizer, ter sido culpado por essa separação, eu não acreditava que eu ia me separar. Então, eu tive, assim, essa queda do cavalo me levou para mais fundo do poço ainda, né? Então, se eu já estava atolado, como eu te falei, numa vida de prostituição, de pecado, de vícios, quando eu me separei, aí eu fui para mais fundo ainda. Quando eu percebi, eu já não, como eu falei, estava no atoleiro que eu tentava sair, e quanto mais eu tentava sair, mais eu afundava. É igual uma areia movediça, né? Muito parecido. E aí eu fui procurar ajuda. E aí isso que é curioso. Eu procurei ajuda na Umbanda, eu fui na Umbanda, fui no Espiritismo, fui na igreja protestante. Eu me lembro que um pastor rezou comigo e não acontecia nada. E aí eu procurei um padre, né? Hoje é o cônego Gonçalo, ele está hoje lá na paróquia de São Miguel, lá na Cremação. Na época ele era cura da catedral. E a banda Cordalice, ela tocava todo ano lá. Na verdade, a banda Cordalice tocava em praticamente todas as festividades de igreja. Mas eu não ia tocar, apesar de que eu nem cobrava cachê, eu não ia tocar porque é igreja, eu vou lá. Não, era para fazer publicidade mesmo. Porque eu num show desse era muita gente, famílias, tudo. E aí contratava a banda para um casamento, para um aniversário. Sim. Então era uma forma de divulgar, né? E eu já conhecia também o padre Gonçalo, ele conhecia a família da minha ex-esposa. Eu fui pedir ajuda para ele mesmo, sabe? Padre, está se passando isso assim. Eu tive posso dizer, um princípio, não de depressão, mas sabe aquele vazio, André? Eu chegava dos shows, por exemplo, e estava morando sozinho já tinha saído de casa, ficava aquele vazio, sabe? Faltando algo. E cheguei a ter um pensamento até suicida, sabe? Um momento que eu estava embriagado. Hoje eu sei o que é que passa na cabeça de um suicida. Eu sentia aquela voz, né, me induzindo a tirar a minha vida. E eu fui procurar ajuda. Mas assim, foi procurar ajuda sem saber o que ia acontecer.
E foi curioso porque a pedagogia de Deus foi impressionante. Foram uns 3 meses que começou a acontecer assim, uma série de situações, de episódios, meio que assim, como diz assim, sobrenaturais na minha vida, né? Eu digo que Deus estava me cercando já. Entendo. Né? Antes de eu ir lá com o Padre Gonçalo, eu vou contar pelo menos uns 2 aqui que são muito interessantes, né? O número do meu telefone, ele era publicado no jornal. Então, era um número público, porque era o número da banda e do bar, né? Então, o pessoal ligava para fazer reserva, marcar show. E aí, começou, de repente, todo dia chegava uma mensagem religiosa, um versículo bíblico, uma palavra, né? E aquilo ali, na época ainda não tinha WhatsApp, era... Eu já ia te falar, não, era mensagem. SMS. E aí começou a chegar aquelas mensagens e aquilo começou a me incomodar, André. Imagina, eu recebendo a palavra de Deus, mas por quê? Porque eu estava na treva. Sim. Quando você está na treva, a luz ofusca te incomoda, né? E chegava aquelas mensagens todo santo dia. Aí um dia eu acordei meio aborrecido. Sempre do mesmo número? Sempre o mesmo número e vinha escrito assim, COM, que depois eu fui saber que era comunidade, comunidade Querigma. Não sei se você conhece. Sim. E aí aquilo todo dia, André. Um dia eu me aborreci e liguei para esse número. Quebrou minhas pernas. Eu digo que me atendeu um anjo. Ela se chama Polly, depois eu tive a oportunidade de conhecê-la. Quando eu liguei, ela atendeu assim com aquela voz angelical, né? Comunidade Querigma, bom dia, é Polly falando. Aí eu perguntei, né? Olha, você está mandando uma mensagem aqui pelo meu telefone e eu queria te pedir para você não mandar mais, porque incomoda, né? Ela, mas como é seu nome? Eu falei, Marcos. Mas seu Marcos, é a palavra de Deus. Você se incomoda? Sim. Aí eu ainda me lembro que ainda falei, eu achava que era evangélico, porque eu imaginava assim que era só evangélico que evangelizava dessa forma, né? Eu falei, olha, inclusive eu sou católico, não me manda, porque... Aí ela falou, não, mas nós somos católicos também. Aí eu fiquei assim, mas por que você está me mandando? Você me conhece? Aí ela pegou e falou assim mesmo, você faz o quê? Aí eu falei, eu sou músico, tenho uma banda, tenho um bar. Aí, André, ela falou, o seu número sai no jornal? É publicado no jornal? Eu falei, sim. Ela falou, lembrei, Marcos Vinícius. Eu estava em adoração semana passada, umas 2 semanas atrás, e durante a adoração, o Senhor falou no meu coração que eu precisava evangelizar um número que estava no jornal. Nossa! E quando eu abri o jornal, eu vi o seu número e comecei a te evangelizar em obediência ao que Jesus Eucarístico me falou. Eu fiquei toda arrepiada. Eu também Incrível fiquei. o agir de Deus. André, quando ela falou isso, aí eu falei, eu não sabia o que era adoração, o que era Jesus Eucarístico. Eu falei, bom, mas então se é Deus que está falando, então tudo bem, pode continuar, né? E aí ela continuou e depois me convidou para ir conhecer, só que eu não fui. Ainda não era o momento. Certo. Não fui, ela me ligava, eu vou amanhã, acabei não indo. Isso, acho que foi meados, isso já era 2011, eu já tinha saído de casa, estava, como eu te falei, assim, muito envergonhado. Imagina, um segundo divórcio. Eu me lembro que as pessoas me encontravam e perguntavam, né, cadê a sua esposa, seus filhos? Já tinha 2 filhas. Eu falei, me separei. De novo? Sabe aquela coisa? Sim. Eu comecei a ter vergonha até da minha família, André. Passei, eu acho que uns 3 meses sem ir na casa dos meus pais, porque eu tinha vergonha daquilo, sabe? E aí, como eu te falei, Deus foi cercando, foi se manifestando até o momento que eu fui procurar o Padre Gonçalo. E aí ele me recomendou uma missa que tem até hoje, às segundas-feiras, lá na catedral, chamada Missa de Cura e Libertação. Sim. Começa umas 6h30 com o terço mariano, aí tem a missa e no final tem aquela adoração bem carismática, com procissão do Santíssimo, enfim. E naquela segunda, era o meu único dia de folga, era segunda-feira. Eu abria o bar de terça a sábado e domingo, eu cantava também. Então era o único dia que eu não tinha compromisso
né? Na noite eu ia para... Caiu como uma luva. Muito, muito. Deus foi assim, certo? Eu acho que o Espírito Santo soprou para o Padre Gonçalo e disse, convida para ele ir lá na... E quando eu cheguei lá, nos primeiros momentos, no final, você já foi alguma vez nessa missa? Não. Não, ainda não fui lá. No final da oração, o padre ele sempre chamava 3 pessoas para dar um testemunho. Tipo, uma ação de graças, uma cura porque era missa realmente muito voltada para a cura. Toda missa ela é curativa e libertadora. Sim. Mas essa tinha todo um direcionamento, né, para cura e libertação. Então, você via muitas pessoas doentes, muitas pessoas com vício, né? E eu via muita ação de graças, de conseguir me libertar do vício do álcool, me curei de um câncer e tudo. E eu falei, será que vai acontecer comigo isso? Eu imaginava assim, Deus vai me libertar do vício, Deus vai me libertar do pecado, da prostituição, eu vou voltar para minha família. Esse era o meu pensamento, né? E aí, um belo dia, acho que já era meados de abril, mais ou menos, já 2012, eu ia religiosamente, toda segunda-feira. O Espírito Santo, eu digo, foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo falar comigo. Vai dar seu testemunho. Mas eu não tinha nada para falar. O que eu ia falar, Andréia? Não tinha acontecido nada comigo. Eu não tinha recebido nenhuma cura, nenhuma libertação. Pelo contrário. Mas o Espírito Santo insistiu. Vá lá na frente, fale. E eu me lembro que o padre chamava 3 pessoas. Quando eu sentava bem na frente, quando eu me levantei, já tinham 2 no altar, né, no presbitério. Quando eu fui me levantar para ir, passou uma 3ª pessoa. Eu falei, então eu vou sentar novamente. Só que o Padre Gonçalo percebeu, ele só fez assim com a cabeça. Tipo, venha. Então já estava tudo desenhado, né? Sim. Eu fui. Eu só me lembro, assim, de ter falado, abri meu coração mesmo, né? E eu me lembro que eu me direcionei para os homens que estavam naquela assembleia. Falei para eles o que eu estava passando e falei para eles, irmãos, se você é um homem casado, um pai de família, que está vivendo o que eu estou vivendo, busque se reconciliar com sua esposa, com a sua família. Busque enquanto ainda há tempo. Chegue na sua casa agora, dê um beijo na sua esposa, dê um beijo nos seus filhos. Diga eu te amo para eles, porque eu gostaria de fazer isso hoje e não posso mais. Ai, nossa. Nessas alturas do campeonato eu já estava de fato separado, né? Então, sofrendo muito com essa separação. Acabou esse momento, vieram 2 pessoas na minha direção, né? Eu brinquei, era até quase que uma dupla sertaneja. Era Tânia e Betânia, o nome das irmãs. E a Betânia falou, eu ouvi seu testemunho, Deus tocou meu coração para eu te ajudar. E ela foi a ponte que me levou para a comunidade Sementes do Verbo. Nossa, que incrível. Isso. E aí, lá, eu tive o verdadeiro encontro, já em 2012. Você vê tudo desenhado, né? Tudo preparado. Eu acho incrível. Caprichosamente. Eu acho incrível também. Eu, quando conheci a comunidade, a Sementes do Verbo, foi também numa situação absolutamente diferente. Eu estava almoçando no Ver o Peso e estava acompanhada lá e tinha um grupo de missionários, os jovens lá, que estavam... Da Sementes do Verbo, que estavam vendendo uns potinhos de bombonzinhos, de bombons e tal. E daí se aproximaram, a gente adquiriu lá uns bombons, mas deixou para que eles passassem para outras pessoas. Convidamos para almoçar, almoçaram com a gente. E uma dessas missionárias pegou meu contato. Então, ficava também mandando mensagem, várias mensagens, até que eu acho que um ano e meio depois, ela sempre me convidando para ir, e eu sempre dizia, outro dia eu vou, agora eu não posso. E aí, um dia eu aceitei. Aí, quando eu aceitei também, nunca mais saí. Fez toda a diferença na minha vida. Eu também. Quando eu conheci, eu cheguei lá dia 1º, olha que coisa linda. Eu cheguei lá dia 1º de abril de 2012. Era um domingo de Ramos. Dia da mentira. Pois é. Eu digo que enquanto o mundo comemorava o dia da mentira, eu encontrava a minha verdade, né? Que lindo. Eu disse, se um dia eu escrever a minha história de conversão,
o nome do livro vai ser 1º de Abril, o Dia da Verdade. Olha aí, Tiago, é o título do episódio de hoje, hein? Então, outra coisa que eu sempre falo, lá em Coraci, na época, hoje a comunidade está no Tabor, né? Lá em Coraci, e lá no Carmo também. Isso. No Complexo do Carmo. Mas na época era só o Tabor. Eu fui lá em Coraci. Foi. E a comunidade estava recém-chegada em Belém, ela chegou em 2010. Então, 2012, estava iniciando os retiros e eu fui fazer um retiro de Páscoa, chamado exatamente o Recria-me, que você deve ter feito. Eu fiz também. Pronto, o Recria-me. Esse é o Recria-me de Páscoa. Identidade, afetividade e sexualidade. Começa no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. Então, você participa de todo aquele momento de forma muito profunda do tríduo pascal. E eu cheguei sem saber nada. Eu olhava para aquelas irmãs com aqueles hábitos azuis e dizia, mas eu já vi irmã, eu já vi freira de branco, de preto, de marrom, mas de azul é a primeira vez, né? Então eu ficava me passando tanta coisa na cabeça sem entender, Andréia. Mas eu cheguei no domingo de Ramos, fiquei a semana toda lá participando, e eu digo assim, que à medida que foram passando as formações, né, a comunidade, as formações são todas muito aprofundadas na palavra, né? Eu digo que quando comecei a ter contato com a palavra, eu comecei a sentir que algo ia mudar na minha vida. Mas tudo aconteceu na Quinta-feira Santa, né? Na missa da Santa Ceia do Senhor. Mais precisamente no momento do lava-pés. Nesse dia, eu tinha 2 shows marcados, para ver como era a minha vida mundana. Em plena Semana Santa, eu tinha 2 shows em plena Quinta-feira Santa. Então, assim, não tinha sentido para mim nenhum. Dia Santo, domingo, Semana Santa, era tudo igual. E eu precisava ir. Era o meu trabalho, era compromisso. E aí, de tarde, eu fui falar para a madre, né, que era a responsável da casa, irmã Maria Sara. Eu falei, irmã, hoje eu não vou poder dormir, eu não vou poder ficar no retiro, porque eu tenho 2 shows para fazer. Ela, filho, você está em pleno retiro, como é que você vai sair? E ela me deu uma palavra que mudou a minha vida. Me permita, André, deixei até logo marcado, porque essa palavra foi certeira, né? Quando ela falou isso para mim, filho, se você sair, você não vai voltar. Eu falei, não, irmã, eu vou voltar, eu estou gostando do retiro, eu vou voltar sim. E aí, o Senhor iluminou ela com essa palavra de 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E ela apontou para o portão e disse, se você sair por aquele portão, o inimigo vai te pegar de volta, porque ele está furioso por você estar aqui, e você não vai voltar, filho. Mas eu tinha que ir. Só que eu olhava para aquele portão e ficava imaginando os leões lá fora me esperando. E no momento que eu estava indo, Andréia, para o meu carro, você conhece o Tabor lá, né? O estacionamento, uma irmã, na época ainda era noviça, hoje já é irmã de hábito, é a irmã Maria Faustina, ela me chamou. Ela falou, Marcos Vinícius, você que é o Marcos Vinícius? Eu falei, sim, você está escalado para representar um dos 12 apóstolos na missa no momento do lava-pés. Eu não sabia nem o que era lava-pés, nem sabia o que era Santa Ceia. Então, eu falei, não, mas eu não posso, eu tenho compromisso no meu trabalho, eu tenho um show. Ela falou, mas que horas é seu show? Eu falei, 10 horas. Ela falou, então a missa agora é 6h30. Você participa da missa e depois você vai. Olha a estratégia da irmã, né? Acho que ela já sabia, deixa eu pegar ele pelo menos para a missa. Pois, André, esse meu sim foi o sim para o resto da minha vida. Foi. Porque eu falei, tá bom, se é assim eu vou. E assim eu fui para a missa. Nós éramos 12 homens representando os apóstolos, e nós entramos na Capela da Transfiguração e por ordem de altura. Eu era o apóstolo mais alto. Então, eu fui o último a ter meus pés lavados. Então, nós entramos, depois da homilia, né? Tem o ofício do lava-pés, aí 6 para um lado, 6 para o outro. Ou seja, eu ia ser o último a ter meus pés lavados.
Andréia, quando o padre, nunca me esqueço o nome dele, Padre Andrés, era um colombiano que estava em missão aqui em Belém. Ele que estava celebrando. O Padre Tiago não morava com a gente ainda. Quando o Padre Andrés começou a lavar os pés do primeiro irmão lá na ponta, comecei a sentir algo indescritível. Aquele fervor no coração, aquela inquietude, era ao mesmo tempo algo bom, mas olha a pedagogia de Deus, começou a passar um filme na minha cabeça. Imagina passar um filme na tua cabeça, eu com 42 anos de idade, de todos os pecados que eu havia cometido na minha vida. Nossa. Eu comecei a lembrar, ver visões de eu criança, pegando dinheiro escondido na carteira do meu pai, brigando com a minha irmã, mentindo para minha mãe, dizendo que eu ia para um lugar e ia para o outro. Comecei a me ver adolescente tendo contato com pornografia, com filme pornô, né? E depois vieram os pecados na vida adulta, as minhas fraudes que eu cometia como empresário, as minhas mentiras, enfim. Eu sei que eu estava me sentindo o pior dos homens. Que Deus é esse que está me mostrando meus pecados, me acusando? Eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu sou, mas não preciso disso. E a vontade que eu tinha de me levantar dali e ir embora. Né? Que eu estava sentindo como um Deus acusador. E quando eu pensei em me levantar de verdade, o padre chegou na minha frente, chegou a minha vez. E quando ele se ajoelhou para lavar meus pés, a primeira reação foi tirar o pé. Né? Eu não conhecia a passagem do lava-pés do Evangelho de São João, em que Pedro diz isso, né? Não, tu não vais lavar meus pés. E Jesus fala para Pedro, para que tu tenhas parte comigo, eu preciso te lavar. E aí Pedro se entrega, diz, então, não só meus pés, minha cabeça e minhas mãos. Nesse momento que eu tentei tirar meu pé, o padre segurou com força. Eu acho que ele sentiu também que eu estava ali, e nessa altura eu já estava chorando. Igual eu estou querendo aqui já chorar. E aí, Andréia, nesse momento já não era mais o Padre Andrés, era o próprio Jesus Cristo ali. Eu tive uma efusão linda do Espírito Santo. Quando ele beijou meus pés, ele lavou e beijou meus pés, eu senti Jesus beijando meus pés, dizendo, filho, eu te fiz lembrar de todos os teus pecados, para dizer que eu te amo do jeito que tu estás, mas que tu não vais mais sair daqui assim. Que lindo. E aí terminou aquele momento, eu chorando muito. Foi uma efusão do Espírito, um batismo no Espírito Santo, me tornando um homem novo. Sim. Quando acabou aquele momento, veio a Eucaristia, eu não comungava, sei lá, acho que 30 anos, talvez. Não me lembro a última vez que eu tinha recebido o corpo de Cristo. Eu tinha feito primeiro a Eucaristia, tudo mais. E aí, Andréia, irmã Terezinha, uma profetisa, chegou atrás de mim e disse, você está desejando Jesus, né, filho? Eu falei, tô, irmã. Ela falou, você vai receber Jesus. Não podia, porque era quinta-feira santa. Ai, socorro. No dia seguinte foi a sexta-feira santa. Mas resumo da história. Naquele momento da Eucaristia, eu via o padre distribuindo a comunhão, aquele imã me atraindo, sabe? Aquela necessidade de comungar. E aí, resumo da história. Pergunte se eu fui para os shows. Nem foi. Não foi. Ali, eu deixei as minhas redes, o meu barco, deixei a banda Cordalice. Eu fiz 2 ligações. Uma para o baterista da banda, né, para dizer que eu não ia tocar. E eu falei, põe o Hold para cantar. O Hold era o assistente de palco, ele ensaiava com a gente. Falei, ele vai cantar no meu lugar hoje. E liguei para a gerente do bar, disse, segura as pontas aí que eu não vou para o bar hoje. E amanhã eu te ligo para a gente conversar. Eu digo que eu fechei o bar, a Cordalice, e deixei a banda Cordalice de dentro do Monte Tabor. Subi, desfigurado pelo pecado, pelos vícios, e desci 7 dias depois, transfigurado pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Glória a Deus. Amém. Né? Incrível. É muito incrível como Deus trabalha no nosso coração para que a gente esteja no momento certo, no lugar correto para Ele nos acessar, né? Eu fico sempre muito impressionada
com isso, ouvindo tantos testemunhos aqui toda semana, e é sempre muito forte, porque como Deus acessa cada pessoa de forma diferente, de uma forma que a pessoa vai receber, vai abrir de verdade o coração, vai quebrar todas os limites, né, e vai aceitá-lo ali, deixá-lo ele agir. Se não fosse assim... E esse é o nosso único mérito, né? Eu digo que é o único trabalho, dizer sim, abrir a graça. O resto foi tudo ele que operou. Todos os dons depois, tudo que aconteceu depois, né? E eu penso muito assim, que por isso eu também me emocionei muito contando essa história, porque penso, todas as vezes que eu vou comungar, eu penso o quanto eu não sou digna disso. Mas Deus nos ama, mesmo com os nossos pecados, o oceano de misericórdia de Deus, diz, por isso que vale a pena, sabe? Não desistir, porque a misericórdia dele é infinita. Claro que nós precisamos ter a consciência do nosso pecado, buscar a santidade. E aí assim aconteceu, eu fiquei até o final, né, do retiro, obviamente, e todos viram o que aconteceu comigo. E irmã Maria Sara me chamou para fazer o ano sabático, que é um ano de discernimento vocacional. Eu falei, irmã, como que eu com 42 anos de idade, 3 filhas, 3 pensões alimentícias para pagar, não tinha como. E aí eu ainda tentei, eu fiquei 2 meses acolhido no Tabor, né? Mas eu não tive como fazer o ano sabático em 2012. Porque eu tinha muita coisa aqui fora para resolver, fechar o bar, né? Os funcionários, eram 15 funcionários, eu tinha vários shows agendados, né? Então, eu precisei voltar para resolver, e aí eu me programei, né? Em 2013 para fazer o ano sabático. E aí eu fiz, né? Essa experiência que eu digo que quem dera que todas as pessoas tivessem essa experiência de passar 9 meses, né? A gente fala ano sabático, mas são o tempo de uma gestação, para você ser recriado pela palavra de Deus. Então, a gente vive 9 meses no estudo da palavra diário, percurso bíblico, doutrinal, antropológico, missa diária, sacramento, liturgia das horas, vida fraterna com os irmãos e vida missionária. Eu saía com os irmãos para ir de porta em porta evangelizar, né? E ao final do ano sabático, o meu chamado foi para o ano sabático. Ele geralmente a gente faz 2 discernimentos da nossa vocação, né? Se é a vocação familiar, consagrada, e o teu lugar na igreja. Se é, por exemplo, na comunidade Sementes do Verbo, ou em outro movimento, ou na paróquia. Então, no final do ano sabático, meu discernimento foi a vida matrimonial e também servir na paróquia. Então, eu fui enviado à paróquia São Geraldo para servir. Pera, que tu falaste nesse momento foi a vida matrimonial. Nesse momento tu já conhecias a tua esposa? Não. Assim, quando eu fiz o propósito da Eucaristia, eu me lembro que a irmã Maria Sara até falou assim, meu filho, você sabe o que é a Eucaristia? A Eucaristia é o corpo de Cristo. Você quer receber o corpo de Cristo? Então você tem que escolher o corpo de Cristo ou o corpo das mulheres com quem você se deita. Ela é assim, papo mesmo. Aquilo ali foi impactante para mim, né? Sim. E eu fiz esse propósito, Andréia, de viver a castidade. Imagina, um homem pervertido, vindo de uma sexualidade muito desregrada, me tornar casto, celibatário praticamente. Eu não tinha como discernir naquele momento a vida matrimonial, porque eu ainda estava com o casamento. Lembra que eu te falei? Sim. Meu primeiro matrimônio? Então eu não tinha nem como dizer, eu quero casar. Não tinha como. Então, eu me lembro que a irmã Maria Sara, ela só veio falar em vocação matrimonial depois que saiu a nulidade do meu matrimônio. Entendi. Aí eu me lembro que ela pegou assim, agora é Deus quem vai escolher uma esposa para você. E aí eu comecei um caminho, né, tanto na paróquia São Geraldo, foi na época que o Monsenhor Ronaldo estava assumindo a paróquia, então ele me acolheu na paróquia. Logo depois eu me tornei ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, né? Tocava, até hoje toco, canto nas missas na paróquia. E
abri a Casa de Aliança. Voltei a morar com meus pais, abri uma Casa de Aliança. O que é a Casa de Aliança da Semente do Verbo? É um encontro semanal, toda quinta-feira, às vezes algumas casas fazem nas quartas, que é um encontro, um percurso bíblico de estudo da palavra de Deus, como uma célula dos irmãos protestantes, tem a célula, Sim. é muito similar. Nós fazemos nosso encontro, um ofício de mesa, um jantar fraterno e um estudo aprofundado da palavra. E aí uma amiga da comunidade, né, chamada Carol, a gente caminhava junto já, ela frequentava a comunidade, ela foi fazer um ano sabático em Portugal, na casa de missão. Aí ela, antes de ir, ela falou, tem uma pessoa para te encaminhar lá para a tua casa, que é a Jussara, era a Jussara. Elas trabalhavam juntas e ela me apresentou a Jussara, então a Jussara começou a frequentar a Casa de Aliança, da qual eu era o guardião, era o responsável pela formação. E, num primeiro momento, nós éramos irmãos de comunidade, mas Deus começou a falar conosco, né? Eu estava saindo de um discernimento com uma outra moça que não era, porque isso é muito importante, viu, André? Você submeter o teu relacionamento a Deus. E quando eu digo a Deus, de preferência com o acompanhamento de um padre, de um irmão, um diácono, para ir te dando o caminho à luz da palavra de Deus. Então, eu estava saindo desse discernimento quando eu conheci a Jussara. E eu tinha já o propósito de namorar em castidade, de ter um namoro. Buscava em Deus uma pessoa que fosse caminhar comigo. Eu estava já com 45, 46 anos, né? E aí ela é 11 anos mais jovem que eu, conheci e ela tinha esse mesmo propósito. Buscava também. Então, assim, Deus nos uniu, né? Aí, e foi bonito porque Deus falou primeiro com ela, para depois falar comigo, né? Que ele tinha esses planos de nos unir em matrimônio. E aí, assim, nós fizemos um caminho de quase 2 anos de namoro, em castidade, noivado, acompanhado pela comunidade, acompanhado pelo padre Ronaldo, e recebemos o sacramento do matrimônio, né, 6 anos atrás. Que lindo! Nós temos 2 filhos, então, com as 3 que eu já tinha, e os 2 que nós temos hoje, a Maria Cecília e o Josué Vicente, hoje são 5 filhos. Que história, né? Ali numa bênção. E ela está sentadinha ali nos bastidores. Eu acho, inclusive, que a gente tem que lançar o desafio para ela vir testemunhar. Vim contar a história dela. Como foi que... É bonito, viu? É bonito e engraçado, porque ela diz que ela rezando por outra intenção, Deus mostrava aquela careca brilhando assim nos olhos dela, aquela luz reluzente daquela careca. Dizia, o que o Marcos Vinicius... Sério que o Marcos Vinicius está precisando de oração? Sério, e Jesus Eucarístico mostrando que ela estava... Faltou desenhar o coração só, né? Ai. Que legal. Marcos, então assim, nossa, é incrível o teu testemunho, mas o que mudou depois? Então, eu me tornei como aquela pergunta que você fez também, né? Não dava para conciliar a vida da noite como músico. Eu gosto de música até hoje, só que eu canalizei para Deus. Sim. Hoje eu ainda escuto música secular muito raramente, né? Então, eu não sou músico profissional, mas eu comecei a compor. No ano sabático, eu escrevi várias músicas, né? Gravei algumas já, mas tudo assim para uso pessoal mesmo, nada de profissional. Então, eu comecei a canalizar tudo que eu fazia para o mundo, comecei a canalizar para Deus, né? E o Ministério da Palavra me encantou desde o começo. E a vocação diaconal, foi muito bonita a vocação. Me permita contar também. Irmã Terezinha não gosta muito que eu conte como foi essa profecia, né? Porque foi uma profecia também. Eu não tinha nem discernido minha vocação ainda. Eu estava no meu ano sabático, acho que uns 3 meses de ano sabático, a gente foi a uma missão em que a gente foi levando o Santíssimo. Eu estava no meu carro e nessa época nós não tínhamos sacerdote, então nós estávamos indo para um sítio e a gente era em Benevides, a gente estava ali por Marituba, ela pediu para parar o carro que ela precisava ir ao banheiro. E eu, mas irmão, onde eu vou parar? Aqui na BR, já era noite, né? Era uma sexta-feira à noite. E eu encostei num posto de gasolina, filho, qualquer lugar para mim tá bom.
Eu encostei num restaurantezinho lá na beira da BR e ela desceu. E quando ela desceu, ela estava segurando a âmbula com as hóstias consagradas, no Santíssimo, e ela entregou André nas minhas mãos e disse assim: segure Jesus e vá se acostumando para quando você for diácono. Olha essa profecia. Foi realmente uma profecia. Há 12 anos atrás. Né? Eu uso sempre uma palavra do livro de Josué, é o nome do nosso filho, que diz assim, que todas se cumpriram. E para mim foi uma alegria esse ano, né? Desde o ano passado já vinha conversando, e o Monsenhor Ronaldo, eu agradeço a confiança de me indicar esse ano, né, para a escola diaconal. Então imagina, um homem que há 12 anos atrás estava nos palcos aí da noite de Belém cantando rock, hoje pregando a palavra, né, sendo esse ministro da palavra, da Eucaristia, não para vanglória minha, para orgulho, isso, né, não devo ter nenhum pingo de vaidade, de soberba, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque foi Ele quem preparou tudo e me chamou. Então, tudo mudou, né? Como o livro do Apocalipse, Deus faz realmente nova todas as coisas. Até meu nome hoje, eu não me importo que me chamem de Marquinho, mas eu ainda remeto o Marquinho ao homem velho, sabe? Como Jesus chamou, tu não é mais Levi, agora tu és Mateus, não é mais Saulo, é Paulo. Na comunidade, por exemplo, a Maria me chama de Vinícius, né? Então, Deus faz nova todas as coisas, por dentro e por fora. Então, para a gente, infelizmente, começar a encerrar, vou te fazer uma pergunta. Por que é que vale a pena crer? Eu penso que a salvação tem que ser a meta, né? A santidade e a salvação tem que ser a meta de todos nós cristãos, senão não tem sentido ser cristão. Então, Deus se revela a nós e Ele mostra os planos que Ele tem para nos tornar santos, né? Buscar a vida de santidade, renunciar ao pecado, lutar, né? A música da Celina Borges fala isso, a música Eu Quero Ser de Deus, né? Lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. Então, é uma luta diária contra o pecado, porque Deus nos quer santo como Ele é santo, né? E a salvação, eu acho que vale a pena, porque isso aqui é passageiro, André. Ninguém vai durar para sempre. Todos nós temos essa consciência de que essa vida terrena é passageira. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E aí depois? Quando acabar quando o Senhor chamar? Então, eu acho que vale a pena só por isso, por saber que nós temos uma vida eterna, na glória de Deus, na Jerusalém celeste, né? Eu vi o diácono Fábio, me permita, diácono, falando que uma pessoa uma vez falou: e se não acontecer o que a gente crê na vida eterna? Ele falou: a mesma coisa para você. Você não crê que vai acontecer, para mim, eu creio, né? Então, e se acontecer? Eu estou na vantagem, você não está. Então, a gente precisa crer, se aprofundar, né? E guardar a palavra, buscar a vivência. Não é fácil, a porta é estreita, os desafios são grandes, ser uma família cristã, educar nossos filhos na fé, testemunhar, eu acho que isso é o principal. Hoje, infelizmente, nós ainda vemos muito contra-testemunhos na nossa igreja, para que a gente possa almejar o céu. Essa é a nossa meta, o nosso lugar é o céu, a gente está aqui de passagem, né? Amém. Marcos, muito obrigada pela tua participação. Também. Me dê sua mão aqui, porque já a gente vai encerrar de outra forma, mas eu quero pegar na sua mão para lhe agradecer pela sua presença, pelo seu testemunho, que engrandece muito, não só o programa, mas quem está ali do outro lado precisa ouvir seu testemunho e ter esperança. Esperança na vida, esperança na salvação, esperança em Jesus. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Essa é a primeira vez que eu conto o meu testemunho dessa forma, né? Assim, vários momentos que eu fui pregar, eu dei meu testemunho. Já dei meu testemunho no Círio Musical, no momento que a comunidade cantou. Mas num podcast cristão é a primeira vez. Espero que
essas palavras que foram ditas nessa tarde, nesse dia, possam semear muitos corações, alcançar muitos Amém. corações, que talvez muitos homens que vão escutar vivam o que eu estou vivendo. E nunca é tarde, eu já estava com 42 anos de idade, o Senhor me amou e me ama até hoje, eternamente. Amém. Muito Amém. obrigada, viu? Que você Amém. seja muito abençoado. Amém. Muito E obrigado. a gente podia terminar com música? Então, de todos esses ministérios, ele fala assim: eu canto, toco, componho, não sou músico profissional, nunca, nem na época da banda Corda Mas Alice. até eu já cantei aqui, foi Pronto, horrível. então- As pessoas assistem de coração aberto. Me permita eu cantar uma música minha, Com então? certeza. Eu rezando ontem à noite por esse momento, eu lembrei dessa música. Vou pegar o violão aqui. Você sabe que quando a gente tem um encontro com Deus, as nossas feridas estão abertas, né? Isso. E a ferida geralmente jorra tudo de ruim, né? Uhum. Como uma ferida física, né? Que jorra pus, jorra sangue. Uhum. A nossa ferida da alma também, a minha, só jorrava falta de perdão, rancor, insegurança, medo. Mas Jesus curou essa ferida. Mas eu começava a olhar no espelho e via a cicatriz. E aquela cicatriz me incomodava, porque me remetia ao passado. Então, uma noite o Senhor me visitou e disse: filho, olhe para essas cicatrizes como ação de graças, né? Hoje não são mais feridas abertas. Olhe como uma ação de graças de uma cura. Uhum. Eu te resgatei, né? O meu braço forte eu te resgatei. Eu não cheguei no fundo do poço, André. Eu vejo muita gente dizer: eu estou no fundo do poço. O fundo do poço só existe quando não existe Deus na nossa vida. Quando existe Deus, a gente nunca chega no fundo do poço. Ele me resgatou e eu escrevi essa música chamada Cicatriz. Tem 12 anos essa música já. Nossa, Acho que é a primeira vez que alguém vai ouvir, fora minha esposa. Ela já olha ouviu, só, né? vamos ouvir então. Estava cheio de uma vida tão vazia, não entendia porque não era feliz. Meu coração endurecido pelo tempo se escondia atrás de uma cicatriz. O meu olhar já pressentia minha angústia, que logo o mundo ia de mim se apossar. Mas o Senhor me estendeu seu braço forte e recriado pude então enfim amar. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por me resgatar. Obrigado por estar ao meu lado. Se eu cair, podes me levantar. Obrigado por ser um filho amado. Obrigado por me aceitar. Em tua casa me sinto seguro. Em tuas mãos posso me sustentar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo a ti, meu louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Todo a ti, meu louvor. Todo a ti, meu louvor, sempre e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada. Que linda canção. Obrigada, Marcos, pela tua participação, tá bom? E vocês que ficaram até agora assistindo, acompanhando esse testemunho forte, intenso, maravilhoso. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Dessa forma, você está não só ajudando a gente, mas você está também levando a palavra de Deus para mais pessoas, que a gente consegue alcançar mais pessoas para ouvir esse testemunho lindo. Se inscreve, curte e manda para todas aquelas pessoas que você ama. Obrigada por estar aí mais uma vez. E como sempre você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.